Olá você, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal de História. Segue a dica dessa moça e vai deixando o seu joinha porque é muito importante para nós. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no nosso canal. Quem é você? De onde você está falando? De qual cidade? De qual estado? Se identifica aí abaixo para que eu possa ter uma compreensão de onde é que nós estamos conseguindo alcançar ou chegar. Gente, essa aula é um prosseguimento da aula anterior. Na aula anterior nós falamos sobre os povos indígenas, de um modo geral, que viviam aqui nas Américas antes da chegada dos europeus. E nós falamos especificamente sobre os astecas e, naquela ocasião, nós falamos que nessa aula nós continuaríamos abordando um outro povo, que eram os maias. Então, nessa aula nós vamos falar sobre os maias. Mas se você perdeu a aula sobre os astecas e a introdução a esse assunto, não tem nenhum problema, basta você clicar aqui nesse link que você já vai cair direto na aula anterior. Os ancestrais desses povos, que são os maias, que nós estamos estudando hoje, eles viviam nas montanhas da atual Guatemala por volta de 2500 a.C. Ali, naquela ocasião, eles eram caçadores e coletores. Caçadores porque eles tinham que sair em busca de alimento. Quando eu falo de caça, eu estou falando de alimento de carne. Ou seja, eles saíam para caçar, mas saíam também para pescar. E coletores, porque eles saíam também coletando os alimentos. Eles não plantavam, eles saíam apenas colhendo e caçando. Por isso que eles não conseguiam se fixar em um determinado ponto. Mas eles viviam como nômades, né? Sempre mudando de local de moradia. E chega um momento que eles vão se fixar à terra e vão surgir ali agrupamentos. O que foi que fez com que estes homens começassem a se fixar à terra? No caso, nós estamos falando aqui dos maias. Foi o plantio. E o plantio aqui de milho, de pimenta e de feijão. Eu chamo a sua atenção para o milho. Nós vamos falar muito sobre o milho, e o milho está muito ligado ao povo maia. Então, eles se estabeleceram, nesse período, na península de Yucatán. E ali, nós encontramos, em meio à floresta, duas cidades que são Tikal e Copán. Copán é considerada como a Atenas do Novo Mundo. Ela não recebe esse nome à toa. Ela é chamada assim porque ali foram encontradas esculturas tridimensionais, construções cerimoniais, e também nós percebemos os comprovados avanços intelectuais, especialmente na área da astronomia. Os maias também vão ocupar a parte mais ao norte, Uxmal, Chichén Itzá. Veja, se nós formos olhar o atual mapa do mundo, a parte onde os maias estavam fixados, ela vai corresponder ao sul do México, quase toda a Guatemala, parte de El Salvador, Honduras e também Belize. Vale ressaltar para vocês que os maias eles viviam em cidades-estados. Isso significa que cada cidade tinha um governante próprio. Isso é bem semelhante, você deve estar lembrando aí agora, dos gregos, dos antigos gregos. Então nós vemos aqui uma diferença para os astecas que nós já estudamos e para os incas que nós veremos na aula em seguida. Por sinal, ative o sininho que você sempre vai ser notificado de novos vídeos de história que eu vou lançando nesse canal. E que diferença é essa? Ou seja, os maias eles nunca construíram um império, como construíram os astecas e também os incas. E quando nós falamos sobre a sociedade dos maias, sobre a parte da hierarquia, né, do maior para o menor, a gente percebe ali que havia uma elite. Essa elite era formada pelos nobres e pelos sacerdotes que estariam acima. E logo em seguida, a gente vê a figura dos artesãos, depois dos trabalhadores livres. E quando nós falamos de trabalhadores livres, nós devemos ter em mente que a maioria desses trabalhadores livres, eles trabalhavam na agricultura. Esses nobres e esses sacerdotes, eles auxiliavam, né, o Runaxel a dirigir as cidades, ou seja, eles estavam na função de administradores também, né, auxiliando ali o líder dessas cidades, que era o Runaxel. Esse Runaxel é um título, né, isso nos dá a ideia de que esse líder era um líder espiritual,
era alguém que representava os deuses dentro daquelas comunidades ali dos maias. Os camponeses, eles deveriam pagar impostos, e você deve entender que nós não estamos falando da época do real, nem do dólar. Então, esses impostos eram pagos da seguinte maneira: parte do que os camponeses produziam, eles doavam para o Estado, e também eles doavam também o trabalho deles, o trabalho gratuito para construir estradas, construir pontes, né? Ou seja, um trabalho voluntário que ele deveria prestar para esse Runaxel. E você deve lembrar que todos eles deveriam pagar esse tributo, porque o Runaxel ele é considerado um representante dos deuses. Logo, para que você obtenha uma boa colheita, para que sua colheita seja uma colheita abençoada, você precisa pagar o seu imposto, já que esse líder é tido como um líder sagrado e representante dos deuses. E esses camponeses, nessa época, eles plantavam feijão, abóbora, algodão, cacau, abacate e milho. Lembra que eu chamei a sua atenção no início do milho? Pois é, o milho era praticamente a base da alimentação dos maias. Eles comiam o milho assado, comiam o milho cozido, mas comiam também o milho na forma de farinha. Eles também faziam canais para poder irrigar, né, as pequenas mudas de milho, porque era um solo muito árido, é uma região onde não havia tanta chuva assim, uma região quente. Então eles aproveitavam, né, do leito dos rios para trazer canais para que pudessem irrigar essa plantação de milho. E os maias, assim como os astecas, também tinham as suas pirâmides. Em relação à pirâmide, ela servia de base para o templo, né? Então, lá em cima dessa pirâmide, nós vamos encontrar o templo religioso, onde eles faziam suas cerimônias religiosas. E o que nos chama a atenção nessas construções é que elas são grandes, elas são sofisticadas. Muitas vezes você tem aquela ideia de que o progresso só chegou aqui nas Américas com a chegada do povo europeu, o que é um grande engano. Quando os europeus chegaram aqui, de fato, os primeiros moradores que eles conheceram não eram tão avançados, mas quando eles vão se dirigir para o interior, começam a conhecer melhor, né, a estrutura dos povos que viviam aqui nas Américas, eles vão encontrar povos como os maias, que tinham esses templos maravilhosos, que eram grandes, sofisticados. Isso revela que eles tinham um grande conhecimento de engenharia, conhecimento de cálculo, porque, pensa comigo, como é que eles conseguiram deslocar enormes blocos de pedra? Como é que eles conseguiram colocar esses blocos, né, de uma forma tão assimétrica? E por hoje é só. Na próxima aula nós vamos falar sobre os incas. Ative o sininho para ser notificado. Mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, se você não deixou no início dessa aula, e aproveita para fazer a atividade que eu vou deixar logo aí abaixo. Beijo no seu coração,